E aí, torcedor colorado, hoje é terça-feira, então eu tô aqui para falar de futebol feminino. Infelizmente, as notícias não são as que eu gostaria, né? Eu queria chegar aqui e falar as gurias coloradas são campeãs da Libertadores, ou pelo menos, né, que elas tivessem conseguido aí o terceiro lugar. Infelizmente, elas ficaram na quarta colocação, mas eu vou falar minha opinião sobre toda essa campanha das gurias coloradas e também projetar o gauchão. Eu tô aqui sempre com o apoio da KTO, acredite nas probabilidades, aposte na KTO. Utilizando o promo code INFERNO, vocês ganham 20% de free bet. Bom, começar falando das gurias, eu já trouxe no meu último vídeo uma análise, né, sobre os jogos ali de Internacional e Nacional, Internacional e América de Cali. E agora eu venho trazer já da fase das quartas de final contra o Colo-Colo e também contra o Corinthians. Eu gostei muito da postura do time contra o Colo-Colo, foi uma postura de time que realmente queria um pouco mais do que conseguiu, saiu metendo 2 gols, sofreu gol, mas em momento algum do jogo realmente sofreu pressão da equipe chilena, né? Teve mais dificuldade talvez do que na fase de grupos, por ser uma equipe muito bem treinada pela Tatielli, uma equipe que já venceu a Copa Libertadores lá atrás, mas o Inter teve o controle da partida, essa é a verdade, não podemos dizer que não. Porém, chega na semifinal e o que acontece, né? É muito difícil de falar assim, porque coletivamente o time foi, pra mim, até melhor do que jogou contra o Colo-Colo. O Inter coletivamente soube jogar contra o Corinthians. O Inter foi pra cima do Corinthians, que poucas equipes fazem. O próprio Inter, com o Maurício Salgado, recuava demais quando era contra o Corinthians. E dessa vez não. Dessa vez o Inter foi pra cima, tanto que abriu o placar, né? Sofreu muito pouco ao longo do jogo, principalmente na primeira etapa. Teve a oportunidade com a Tamara Bolt. E aí, eu acho que para esse segundo tempo, vem uma questão que a gente já batia, que o elenco do Corinthians é muito melhor. O elenco do Corinthians, ele tem mais peças de qualidade, tem mais peças de reposição para as titulares. Então, logo no finalzinho ali do primeiro tempo, o Arthur Elias já mexe, né? Já tirou a Duda Sampaio, já colocou 2 jogadoras novas em campo, a Luana e a Vicky Albuquerque. Pra vocês terem noção, pô, a Luana disputou a Copa do Mundo. Então, assim, não é qualquer jogadora que tá entrando, sabe, num segundo tempo. Então, é muito difícil disputar com as brabas. Mas o Inter disputou, o Inter foi lá, fez o primeiro gol, podia ter feito o segundo. Acaba sofrendo nesse segundo tempo um pouquinho mais, não teve nenhuma grande oportunidade de gol, recuou um pouquinho, coisa que eu não queria que tivesse feito, mas que eu entendi o motivo, e até a gente ter 11 contra 11, tava bom. Acontece que a esquerdinha, que pra mim, tá, fez uma campanha até surpreendente, pra mim ela teve um desempenho melhor do que eu esperava nessa Libertadores, acabou nesse momento tendo uma vontade a mais do que se precisava e cometendo um pênalti uma expulsão, cometendo uma falta, né, um carrinho por trás, bem desnecessário, num lance que estava muito longe do gol, e aí ela é expulsa, a gente fica com uma menos, e eu entendo que ela mesma botou no Instagram, né, que sentiu ali muita vontade e pecou pelo excesso de vontade, mas eu acho que vontade é diferente de disciplina, então eu acho que ela falhou um pouquinho ali mesmo, acabou sendo displicente no lance, faz parte, acontece, mas no momento eu fiquei bem indignada com isso, porque daí, a partir dali e da lesão da Belém Aquino, que teve que ficar de fora do restante da partida, o Inter perdeu suas forças. A Priscila também saiu lesionada, e aí a gente não teve a Priscila por uma disputa de pênaltis, mas o Inter foi muito bem contra o Corinthians. O Inter, pra mim, fez um dos melhores jogos dessa Libertadores, foi contra o Corinthians, acabou perdendo nos pênaltis, uma pena também, né, a Zóio ter errado do jeito que errou, a Isa nem se fala, porque é uma menina que tá aí desde 2017, que lutou muito para conquistar essa titularidade dela agora, uma menina super nova, conquistou a titularidade e aí jogou muito na Libertadores e acabou no final ali errando o pênalti, mas eu, sendo muito sincera, acho que quem devia ter aproveitado um pouquinho mais ali era a Zóio, porque a gente tava com a vantagem até a Zóio errar, né? A gente tava na frente porque a Vicky Albuquerque tinha errado o primeiro pênalti, então faltou o detalhe. Muitas vezes a gente não entende o que acontece no futebol, isso acontece no masculino, aconteceu no feminino. O Inter talvez merecesse um pouco mais do que o Corinthians, mas em termos de estrutura, em termos de investimento, de elenco, não tem nem comparação. Então, por conta disso, é justificável que as meninas tenham perdido aquela semifinal. E aí a minha decepção foi na disputa de terceiro lugar. O Inter não entrou do mesmo jeito, entrou desanimado, isso foi muito nítido. Me lembrou muito a atuação do Inter no Gauchão do ano passado, depois de ser vice pro Corinthians no Brasileirão.
E me lembrou porque era nítida a apatia das meninas dentro de campo. Elas não estavam conseguindo jogar, não conseguiram impor seu jogo. Foi o único jogo que elas jogaram mal, inclusive, foi essa disputa de terceiro e quarto. E foi uma pena, porque elas mereciam o terceiro lugar pela campanha que fizeram, né? Até mais do que o Atlético Nacional, que também é uma boa equipe, tá? Inclusive, o Inter pode até ficar de olho ali, de repente trazer a Gonzalez, que foi quem marcou os 2 primeiros gols, muito boa jogadora, essa centroavante. O Inter tem que ficar de olho nessas atletas que se destacaram, né, nas equipes sul-americanas para tentar trazer, de repente, pro ano que vem. Mas é uma pena que elas tenham saído de lá sim, mas falharam sim nessa última partida, né? O Lucas Piscinato não conseguiu impor seu jogo, elas pouco marcaram lá em cima. Quando marcaram lá em cima, não conseguiam roubar a bola. E aí no melhor momento do Inter, que começou a fazer algumas jogadas mais individuais com a Belém Aquino, o Inter sofreu os gols, né? E esses 3 gols foram sofridos por falhas individuais também. Então eu diria que nessa Libertadores o individual atrapalhou mais o grupo do que ao contrário, né? Algumas individualidades acabaram não deixando que o Inter avançasse um pouquinho mais. E isso acontece, não são jogadoras ruins, muito pelo contrário. Pô, a Bruna Benítez foi uma jogadora que acabou indo mal nesse último jogo. A Gabi Barbieri, né, que foi bem a campanha inteira, acabou entregando nesse último jogo, até saiu lesionada. A gente espera que não seja nada grave, mas ela parece ter sentido o joelho. Uma lesão que ela já teve lá atrás, né? Ela rompeu 2 vezes o LCA há muito tempo atrás. Então fica com esse sentimento de podíamos ter feito mais. Eu tenho certeza que elas estão com esse sentimento também. E agora é projetar o gauchão. O Inter tem que vencer esse gauchão e tem uma Ladies Cup também para disputar em dezembro. Mas o gauchão o Inter precisa voltar a ganhar. Não ganhou ano passado, foi muito mal, inclusive chegou a não conseguir vencer também do Juventude, que é uma boa equipe, mas que o Inter tem uma qualidade técnica muito acima. Dessa vez não pode deixar acontecer. Já tem jogo, né, na quinta-feira às 15 horas contra o Juventude ali no Sesc. E elas já têm que virar essa chavezinha, não adianta, tem que virar a chave, tem que voltar diferente do jogo contra o Atlético Nacional. Tem que querer, tem que ter vontade, porque elas podem sim ser campeãs. Pela campanha que elas fizeram, pelo que elas jogaram, elas mostram que elas podem ganhar do Grêmio numa final. Então elas têm que ir pra cima, tem que ter cabeça para isso e eu confio nesse título aí. Depois numa Ladies Cup também, vou ter mais vídeos até lá para falar especificamente da Ladies Cup, título que o técnico Lucas Piscinato já tem, mas que eu acho que a gente pode sim conquistar. Então, em outros vídeos, né, mais perto dessa competição, eu falo mais sobre ela. Mas sobre o gauchão, dá para vencer sim. O Inter tem time para isso. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Não sei se vocês concordam ou não, se vocês acham que elas deveriam ser mais cobradas, se vocês acham que elas deixaram a desejar em outros momentos, ou se vocês acham que elas realmente jogaram muito, como eu acho. Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Eu tô aqui sempre com o apoio da KTO. Acredite nas probabilidades, aposte na KTO. Utilize o promo code INFERNO para ganhar 20% de free bet. Não se esqueça, quinta-feira, 15 horas, Internacional e Juventude lá no Sesc. Compareça, né, se tu puder, o horário não é dos melhores, mas a Rádio Inferno vai estar lá cobrindo para vocês. A gente se despede por aqui, eu me despeço por aqui nessa terça-feira. Eu tô de volta terça que vem com mais atualizações de futebol feminino. Beijo, é o Inter!